Tempo agora de retomarmos o comentário à atualidade internacional com Ireneu Teixeira. Ireneu, uma vez mais, boa tarde. Começamos, como habitualmente, pela Ucrânia e pelo ponto de situação das últimas horas. O que é que aconteceu? Muita coisa. Aqui é curioso estas imagens. Só a propósito das imagens que estávamos a acabar de ver, aquela destruição foi feita pelos russos. Os russos enchem Kursk, que é território russo, com bombas planadoras. É-lhes indiferente que é destruído ou não. Bom, portanto, o modo de operar em Kursk é o mesmo de operar no Donbass e em toda a Ucrânia, é destruir pela destruição completa, e é assim que a Federação Russa vai fazendo guerra ao longo dos séculos. O que nós estamos a ver aqui são os Mirage, o Mirage 2005, a última versão, os franceses, os tais que tinham sido prometidos por Macron em junho de 2024. A verdade é que ele disse que em 6 meses estariam na Ucrânia e é um facto. No dia 6 de fevereiro foram entregues os primeiros, não sabe se últimos, não sabe o número, fala-se em seis caças destes franceses, última geração. Aliás, estes caças foram inclusivamente modificados atendendo à circunstância de guerra na Ucrânia. Os seus mísseis que faziam ar-ar, agora também fazem ataque ao solo, também fazem ar-terra, e mais, atendendo ao desenvolvimento das tecnologias da guerra eletrónica, isto não havia antes, com a entrada nas interferências de rádio dos drones, das aeronaves, enfim. Estes 6, eu digo 6, creio que sejam 6 destas aeronaves, também já estão melhor protegidas com estas defesas da guerra, chamada guerra eletrónica. E isto tudo a propósito de quê? Aquela imagem que vimos logo no início foi filmado pela primeira vez, foi filmada por alguém, ou por algum militar provavelmente. O que estamos a ver são os Mirage a voar nos céus ucranianos. Provavelmente já estão a voar há mais tempo, mas não havia imagens, a razão pela qual eu partilho. Eu sei que é um pássaro grande voador, mas quem for técnico e quem gosta deste tipo de tecnologia e destes modelos é o tal Mirage 2000/5. Os pilotos ucranianos tiveram largos meses a treinar numa base francesa em Nancy, e estes aviões estavam nos hangares, noutra base também em Cazaux. Portanto, os franceses tinham prometido e cumpriram, e a tempo e horas, daqueles que colocaram um prazo e depois esse prazo foi cumprido. A propósito e já lá vamos depois aprofundar, dos planos de paz e dos norte-americanos estão empenhados em alcançar a paz na Ucrânia. Nós temos o vídeo seguinte, deve ser esta a paz que os russos pretendem. Portanto, já demos Odessa, que até já tinha algumas horas. Isto aqui é Kharkiv, e o que nós estamos a ver, também das últimas horas, é um hospital. E acho que as imagens são mais ou menos Completamente perceptíveis. Portanto, esta paz é a paz do senhor Vladimir Putin, é isto que pretende negociar com a Ucrânia. Enquanto andam aí muitas virgens ofendidas, e já vou aprofundar daqui a pouco, com muito gosto, a dizer que a Ucrânia não quer paz, ou que Zelensky não quer paz, deve-se brincar com coisas sérias. São os ucranianos que estão a sofrer com isto há mais de 3 anos, e com isto esta barbaridade sem limite e sem fim. Os russos atacam hospitais, atacam lares, atacam maternidades, atacam tudo. Tudo sem qualquer tipo de pejo. Tudo. Mas supostamente não atacariam alvos civis. Supostamente não atacam. Aliás, provavelmente devem ser os ucranianos, os nazis ucranianos que habitam na Ucrânia, mas deve ser lá em algumas catacumbas ou no subsolo, que depois fazem este tipo de ataques cruéis, crimes de guerra, que não são às centenas, Patrícia, são aos milhares e milhares. É uma barbaridade, e perante estas imagens, não há ninguém que se mostre indignado. Eu, quando digo ninguém, não é ninguém de direito, não sou eu nem tu, nem são as pessoas que nos acompanham. Mas as Nações Unidas, onde está o Sr. Donald Trump a falar sobre isto? Sobre esta chacina
Enfim, mais um, não podemos deixar passar de isto despercebido e temos que colocar aqui o enfoque. Esta é a guerra contra a Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. Temos o vídeo seguinte, que isto é o primeiro apanhado. Vou fazendo isto com alguma regularidade na primeira intervenção, fazer um apanhado das últimas incidências. Vamos a mais uma refinaria, mais uma. Isto tem sido norma. Também lá está, como disseste há pouco, os russos não atacam alvos civis, dizem eles, e também dizem que as suas infraestruturas energéticas são muito bem protegidas. Mais uma vez, as imagens a comprovar o contrário. Esta refinaria é em Syzran, ela fica em Samara, na região de Samara, e pertence à grande petrolífera estatal, a Rosneft, e tem uma capacidade de produção impressionante, de quase de 9 milhões de toneladas por ano. A questão, isto foi nas últimas horas, uma vez mais, mas já estamos em março, mas no mês de fevereiro, esta mesma refinaria também foi atacada com êxito. Portanto, a Ucrânia vai, enquanto uns atacam hospitais, atacam a vida humana diretamente, outros atacam aquilo que consideram ser as fontes de rendimento que alimentam a máquina de guerra, a máquina de chacina, de tritura da Federação Russa, porque é com este petróleo que é através deste petróleo também, e aqui são mais imagens da mesma refinaria, da noite passada, da madrugada, mas eu estava a dizer que é com este petróleo que se alimenta a maquinaria de guerra que serve para matar e chacinar os vizinhos da Federação Russa, porque é isto que a Federação Russa vai fazendo. É conquistar, e convido as pessoas, vão ver a história da Federação Russa a seguir ao século XV, o que era no século XV e o que é hoje. Houvesse mais território, mais eles iriam continuar a querer tomar. Por fim, trago mais aqui uma polémica, mas é com os mesmos do costume, que é com a Agência Internacional de Energia Atómica, que eu recordo, aqui é só apanhada, ali diz Zaporizhzhia, esse senhor é Rafael Grossi, é o diretor desta agência, Agência Internacional de Energia Atómica, que está sob guarda das Nações Unidas. E portanto, muito atenta a todos os desenvolvimentos de conflitos do mundo. E dos nucleares. Portanto, sabemos que os russos ocuparam a maior central nuclear da Europa, que fica em Zaporizhzhia. Fica na cidade de Energodar. Portanto, a central chama-se de Energodar, que fica na região de Zaporizhzhia. A cidade, a capital de Zaporizhzhia, está no controle dos ucranianos. A central não, fica do outro lado do rio Dnipro, fica no sul do rio Dnipro. E os russos estão lá desde março de 2022, portanto, basicamente desde o início do conflito. E estes senhores da missão da Agência das Nações Unidas estão desde setembro de 2022, por coincidência, foi quando eu lá estava e acompanhei toda esta envolvência, inclusivamente a primeira visita, enfim. Numa outra vida poderemos falar sobre isso, porque foram momentos até de muita tensão, porque a nossa comitiva jornalista foi atacada quando estávamos a acompanhar a primeira visita oficial desta delegação, controlado pelos russos. Os russos não queriam a imprensa livre. Bom, ou seja, já lá estão há muito tempo. E qual é a questão que eu trago hoje? É que há uma rotação destes técnicos que estão a fazer o acompanhamento da central nuclear para ver se o funcionamento está dentro dos parâmetros, se respeita aos princípios de segurança. Está lá uma equipa que a Federação Russa concordou que ela lá estivesse. A questão é que a rotação destes elementos tem que ser feita através da Ucrânia, até porque estamos a falar, tudo isto é território ucraniano. E nos últimos tempos o que vai acontecendo é que estes técnicos vão através da Rússia, através dos territórios ocupados até Energodar. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros questionou as Nações Unidas a dizer: vocês estão a violar a nossa soberania, a nossa integridade territorial, porque nós não demos consentimento. Está uma agência das Nações Unidas a operar em território que é ucraniano sem autorização e sem a anuência dos ucranianos. Portanto, o senhor aqui que está muito sorridente, que é o senhor argentino, são muitas vezes acusados de uma proximidade perigosa e perniciosa para aquilo que deveria ser a lei internacional. É a razão pela qual eu trago
porque a Ucrânia, uma vez mais, acusa esta entidade de proximidade em demasia com a Federação Russa. Ponto. Está... Trouxe as últimas... Sim, mas vamos continuar a falar sobre a Ucrânia, inevitavelmente, e também sobre a diplomacia, ou falta dela neste caso, em relação aos Estados Unidos. Continua a haver aqui algumas desavenças e sabemos hoje que os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar à Ucrânia. O que é que isto quer dizer e em que ponto é que vai colocar em causa a defesa ucraniana no terreno? Eu podia resumir assim. Isto parece que é o Kremlin a tomar decisões. Podia já resumir tudo desta forma. Mas vamos lá. Porque a paz do Sr. Trump está a coincidir muito com a paz do Sr. Putin. Porque o Sr. Putin quer um cessar-fogo imediato a todo o custo. E agora pensem quem está lá em casa. Por que razão será? Se calhar há muitas dificuldades económicas e militares dentro da Federação Russa. Só que este cessar-fogo, que é desejado em primeira instância pela Ucrânia, por todas as razões que eu escuso aqui de estar a explicar, todas as lógicas, e as que não sejam lógicas eu não vou perder tempo com elas. Portanto, se há alguém que quer paz, é a Ucrânia. E se alguém duvida disto, eu convido a visitar um psiquiatra para se tratar. Porque quem está a ser destruído, quem está a ser morto, é a Ucrânia. Mas a Ucrânia não quer ter uma paz provisória. Uma paz feita a regra e esquadro pelos senhores do Kremlin. Foi por isso, precisamente, que Zelensky não aceitou o acordo... Onde é que estão as garantias de segurança? Que ia assinar com os Estados Unidos. Vamos lá aqui para aquele senhor que está ali do lado direito e mais aqui um rol de mentiras. O senhor diz que está muito interessado em negociar a paz. Louve-se. O mundo agradece porque o mundo quer paz. Agora, mas que paz é esta? E efetivamente é verdade, porque Donald Trump tem tomado muitas medidas nesse sentido, independentemente do que o move, mas tem tomado medidas, tem atuado nesse sentido. Tem atuado, mas, e desculpa-me assim a minha frontalidade, qual foi a medida, não é para me responderes, Patrícia, mas lá, qual foi a medida que tomou contra a Federação? Eu não estou a questionar isso, a minha questão é... tentou falar com o Kremlin, falou com Zelensky e nesse sentido não podemos negar essa atuação e menosprezar essa atuação de Donald Trump. A minha questão é apenas essa. Exatamente. É factual. Só falta é perceber que tipo de aproximação é que estão a fazer com os russos. Essa parte deixo para ti. Deixas para mim e está muito bem entregue. Porque é que os russos se aproximaram dos norte-americanos? O que é que andaram a combinar? Contaste-nos ontem muitas coisas. Calculo que vamos regressar a essas informações todas. Portanto, eu vou dizer, primeiro, a Ucrânia nunca as falácias e as mentiras que são reproduzidas, o que se ouve no Kremlin, pois parece que tem eco do outro lado do Atlântico. Primeiro, estão a chantagear a Ucrânia para negociar uma paz podre, uma paz falsa. A Ucrânia já sabe bem o que é negociar acordos de Minsk, já sabe o que são acordos de Budapeste, já sabe o que são reuniões da NATO em Bucareste, já sabe disto tudo, já sabe o que é o Holodomor, já sabe o que foi 1917 ter assumido que queria um país independente e os ucranianos sabem bem disto. Já sabem há muito tempo o que significa negociar paz e já sabe o que é o resultado. O resultado é uma vez e sempre mais a Federação Russa atacar os ucranianos. E isto é o que o Sr. Zelensky tem dito a toda a hora. Quais são as garantias que nós temos que a Federação Russa não volta a atacar? Querem paz, todos querem paz, mas uma paz não é uma paz hoje e uma guerra amanhã. Portanto, tem que haver essas garantias. Foram apresentadas... Não é uma pergunta retórica, não é para ti, Patrícia, não é lá para casa. Mas, afinal, o que é que o Sr. Trump está a apresentar para haver paz? Alguém sabe, mas eu vou dizer o que é que eles estão, o que é que se vai dizendo. Já soube dizer assim. Pensem comigo. Estes senhores, J.D. Vance e todos os outros, tem que haver cedências dos dois lados. Bom, pronto, para haver um acordo, ok, mas que cedências? Agora, a vítima, o agredido, o outro entrou na casa dele, agora eu vou ter que entregar partes da minha casa porque o outro é mais forte e mais alto e tem mais armas do que eu. Parece que é logo um mau princípio.
Cedências, o que é que eu depreendo? É que quer cedências territoriais. Por um lado, já se está a perspectivar... Foi aquilo de que sempre se falou, não é? Cedências territoriais. Sim. E depois aparece o senhor Putin, ou os seus porta-vozes, leia-se papagaios, a dizer: nós também temos terras raras. Já estão a oferecer os minérios, os minerais em terras raras, ucranianos, eram os territórios ocupados, para dividir com o senhor Trump. Portanto, parece que já estão ali os dois a combinar, a dividir os bons alimentos que existem na terra que é ucraniana. E depois diz, mas a Rússia também tem que ceder alguma coisa. Ainda não percebemos no quê. O senhor Peskov e todos os demais dizem: estamos prontos para negociar a nossa paz, os nossos princípios. Agora, aqueles territórios são nossos. Mas isto é de boa fé. Aqueles territórios são nossos. Eles invadem, eles destroem, eles matam e os territórios são nossos. Agora os marroquinos vêm por aqui afora, ficam no Algarve, no Baixo Alentejo, destroem tudo, está tudo destruído, matam as pessoas e dizem: ok, vamos lá chegar à paz, vamos fazer uma paz, mas os territórios são nossos. E nós paramos de atacar e não chegamos a Lisboa. Basicamente é isto que está a acontecer. E quando diz que a paz, o senhor Zelensky disse: a paz está distante. Obviamente está distante. Mas o que é que a Rússia vai ceder? Posso estar enganado, que isto já está tudo combinado. A Rússia vem dizendo várias vezes, através dos seus porta-vozes: nós não aceitamos tropas internacionais aqui junto às fronteiras com os nossos novos territórios. Amanhã vão dizer assim: ok, nós até aceitamos aqui as tropas, desde que estes territórios sejam nossos. E alguém duvida que isto não esteja já tudo combinado nas costas de Zelensky? Foi lá para ser enxovalhado na Casa Branca? Alguém duvida? Portanto, as cedências, que não é cedência nenhuma. Agora a Federação Russa também é que vai determinar que tropas é que a Ucrânia vai ter no seu território? Uma Federação Russa é que determina se a Ucrânia vai para a NATO ou não vai para a NATO? Então, mas a Ucrânia é um país livre, independente ou não é? Pelos vistos, não é. A Finlândia entrou para a NATO. A Rússia importou-se 2.000 quilómetros com fronteira com a Federação Russa. Estão preocupados? Não parecem estar muito preocupados. O que importa mesmo é a Ucrânia. A Ucrânia é que interessa. Os cereais, aquela terra negra, aquilo germina, tem colheitas várias vezes por ano. É uma terra que os nazis, na Segunda Guerra Mundial, os nazis levavam caminhões à Ucrânia para levar terra para a Alemanha. Não há terra como aquela. Depois há os minérios, há o carvão, há tudo naquela terra. E depois há portos de águas quentes, que a Federação Russa não tem. Há a Península da Crimeia. Tem o mar de Azov, o mar interior. Essas falácias da NATO, e nós depois ouvimos propagandistas a dizer: não, pois, porque a Ucrânia é que provocou. E já reparaste aquilo que eu disse ontem. O senhor Trump vem repetir aquilo que é dito também no Kremlin. Mas desde quando é que a NATO constitui algum perigo para a Federação Russa? A NATO invadiu alguém? A NATO ameaçou a Federação Russa? A NATO é para se proteger da Federação Russa, que é bem diferente. Portanto, eu gosto muito disto. O Zelensky, que mordeu a mão que lhe deu de comer, ouvi ontem destes senhores da nova administração de Trump. O senhor Zelensky está ali sentado, não está? O que é que ele lá foi fazer? Foi negociar um acordo, o acordo que beneficiava as duas partes. E mais, e nem estava a constar garantias de segurança. As garantias de segurança que eles dão é: nós, que somos os todos poderosos no planeta Terra, vamos trabalhar na Ucrânia, vamos levar as nossas empresas, vamos levar os nossos trabalhadores. Obviamente que a Federação Russa não nos vai atacar. Obviamente. Mas qual obviamente? Então, mas quando a Ucrânia atacou a Federação Russa e a Crimeia em 2014, os americanos estavam lá? As empresas americanas já lá estavam, Patrícia, quem não sabe, e muitos. Muita falácia, muita propaganda, e isto tudo foi uma encenação. Aquele senhor que faz a pergunta a Zelensky sobre o fato, a razão pela qual eu ontem mostrei que posso ser um senhor sem ter fato, chama-se Brian Glenn. Ele pertence a um canal de streaming, peço desculpa, e tem lugar cativo no Salão Oval. É um propaganda de Donald Trump. Ele e os outros, a Reuters, a Associated Press, não puderam entrar. Aqueles jornalistas que lá estão todos, que estavam lá todos, foram todos acreditados
por alguma escolhidos por Donald a Trump. dedo. Portanto, esta administração é constituída por uns narcisistas sociopatas. Isto é duro. Vejam a reação que eles vão dizendo. E Zelensky é que ainda tem que pedir perdão, tem que ir ao dono e beijar a mão do senhor. Mas o senhor Zelensky, e como hoje ouvimos, o Schmigel, o primeiro-ministro, todos os mais, 94 vezes no mínimo já agradeceram. Mas a agradecer um país que está a ser violado, que está a ser morto, está a ser chacinado, é ajudado e ainda tem que ir ao beijamão. A seguir vai a Moldova, vai a Roménia, vai a Polónia, vão todos até chegarem a Lisboa, que é ao Cabo da Roca, porque segundo eles têm uma vista muito bonita para a Estátua da Liberdade. Não sei como é que eles conseguem ver a Estátua da Liberdade. Eu sei que é muito ventoso e tem nuvens, mas nem com bom clima. É verdade, e agora deixa-me, eu sei que mas eu não quero deixar passar disto ao de leve a questão do congelamento da ajuda. Da ajuda, da suspensão. Ou o congelamento, ou suspensão. Essa expressão da administração americana. Suspensão da ajuda militar. Sabes quem é que já aplaudiu? Vão ler já no Kremlin. Quem é que já agradeceu? O Kremlin. Eles estão tão empáticos os dois lados. Eles estão a concordar com tudo. Por que razão será? Mas depois a culpa é da vítima. A culpa é da vítima. Faz lembrar a mulher que ia de minissaia foi violada porque tinha minissaia. Pôs-se a jeito. A Ucrânia pôs-se a jeito. É só porque existe a Ucrânia. Existem. E os russos não querem que eles existam. Isto é em bom português. Não querem que eles existam. Portanto, o Sr. Trump quer tirar os palestinianos da faixa de Gaza. Os russos querem tirar os russos todos da Ucrânia e acabou. Querem tomar conta daquilo. Mas sabes o que é que vai acontecer para a Ucrânia? Há grande probabilidade nos próximos meses, não se assustem, a Ucrânia vai continuar a resistir da mesma forma. Mas mísseis de defesa aéreo, as munições dos HIMARS têm uma precisão de excelência a 42 km. É de longo alcance e muitos projéteis de artilharia são norte-americanos. E isto aqui não é só congelar novas ajudas, é congelar aquilo que já foi aprovado por Biden, pela administração Biden, que está na Polónia. Ainda há poucos dias, dois aviões de carga norte-americanos, os C-17, chegaram à Polónia e agora disseram aos polacos não entreguem estas armas, o que foi aprovado. Aliás, a propósito dos 4% de apoio ao Zelensky, fez-se um inquérito nos Estados Unidos da América, o Trump teve 4% de apoio. 4%. Afinal, os 4% devem ser desses. A questão é que isto o que vai acontecer, visto e viram lá todos em casa o que aconteceu no hospital de Kharkiv. Sobretudo Kharkiv é a segunda cidade da Ucrânia. Sem estes sistemas de defesa aérea e sem este tipo de armamento, a Rússia pode transformar em ruínas, em pó, Kharkiv, por exemplo, Zaporizhzhia, Kherson, com uma grande facilidade, Dnipro, inclusivamente, pode transformar tudo isto em pó, porque a Ucrânia precisa deste tipo de armas. Consegue continuar a defender-se e vão-se defender. Agora, esta é a consequência imediata, é os cemitérios da Ucrânia ficarem muito mais cheios do que aquilo que já estão. É morrer muito mais gente, porque estas armas servem para proteger os ucranianos, é para os ucranianos se defenderem, tentem perceber isto, é para o sistema de defesa aéreo, é para proteger os céus ucranianos. E isto aqui é o que o Sr. Trump está a fazer. Aquelas cartas que ele disse na discussão, você não tem cartas para jogar, não tem o as de trunfo, pois não. Tem o Sr. Trump e tem o Sr. Putin. E o Sr. Trump está a dar o baralho de cartas todo ao Sr. Putin. Estão todos agradecidos e a festejar estas reações e volto ao princípio. Mas, afinal, o que é que está a ser exigido ao agressor? Tinhas falado e bem, Patrícia, mas Trump está a sentar à mesa às duas partes. Está a sentar à mesa, mas o que faz lembrar eu estou de um lado, tu estás do outro, e aqui ao meio está um bolo com a bandeira da Ucrânia e diz, agora vamos fatiá-lo. Parece que esta é uma analogia, mas parece que é isto que está a acontecer. Reações, porque eu queria aprofundar isto que não passasse ao de leve, quer Zelensky, quer quem interessa, quer o Parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada, emitiram comunicados a agradecer a Trump e a dizer que estão disponíveis para assinar o acordo. Foi isto que Zelensky... também aqui no não. Pronto, foi isto que Zelensky foi fazer a Washington, não foi passear garantidamente.
Não foi isto que ela foi fazer. Zelensky foi com o seu traje militar, que é o traje em termos simbólicos, e foi isto que lá foi fazer, foi trabalhar e resolver de uma vez por todas a barbaridade, a barbárie que se está a passar na Federação Russa. Agora, Mas isto, agora, como isto é é o que parece... Mas agora como é que a Europa pode ajudar exatamente a Ucrânia neste sentido? Substituir, A ajudar a Ucrânia e a ajudar-se a si própria também. Como é que a Europa pode tomar uma posição é a pergunta, eficaz e absolutamente determinante neste sentido? Olha, aquela... Substituir-se a Donald Trump, por exemplo, fazer esta ligação. Porque que é o mais importante. Exatamente. Se é em território europeu que está a acontecer esta guerra... E os europeus deviam ter percebido uma vez por todas que depender de outros dá mau resultado. Isto até ensinamos isso aos nossos filhos e a todos. É verdade. Não depender dos outros, porque depois ficamos sujeitos ao humor ou mau humor das personagens. Apareceu uma nova personagem em campo com mau humor e maus princípios e está a destabilizar tudo. Ao ponto de serviu como bom princípio, foi despertar estas mentes europeias. Mas a Europa é uma manta de retalhos com muitos pensamentos dispares e que encaram, e como nós vemos, basta ver, temos 2 cavalos de Troia dentro dos Estados dos membros europeus, e eu designo que é a Hungria e a Eslováquia. Mas isto, e agora eu não vou fugir ao assunto. A Europa, finalmente, parece apresentar planos. Obviamente, óbvio, mas isto é óbvio para toda a gente. Tem que ter um exército forte, é óbvio. Nós não vemos todos os outros a ter. É a China, e a Turquia, e a Índia, e os Estados Unidos da América, e a Federação Russa. Então a Europa não existe? Claro, e agora estamos dependentes dos outros. Segundo a Cimeira de Londres, e não depois outras que aconteceram no fim de semana, sim, importantes. Bom, querem dar... depois da manhã, prometeram, em Bruxelas, mas promessas, exato, melhores garantias de segurança à Ucrânia. A filiação na NATO, que os Estados Unidos vai vetar. A presença militar estrangeira, a tal que é óbvio que vá, a tal que a Rússia diz não, 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 mas estamos aqui para ver daqui a uns dias dizer ok, vai sim, não há problema nenhum, desde que os territórios fiquem todos nossos. E depois vai ser esta a cedência. Depois o senhor Marco Rubio e o senhor Trump estão a dizer, estão a ver a boa vontade dos russos. Os russos até têm boa vontade, até não se importam que haja tropas estrangeiras na sua fronteira. É a pouca vergonha instalada. Mas há aqui uma coisa que fique bem clara, que claro que a União Europeia continua a encarar os Estados Unidos um bom aliado, que remédio tem, porque precisa deles, mas Kiev deixou bem esta garantia e fica aqui bem expressa. Não há reconhecimento de território nenhum que é ucraniano como sendo posse ilegal da Federação Russa. Isto está fora de questão e tem que ficar fora de questão. No máximo pode-se ir a 2014 e questionar-se a autonomia da Crimeia. Pode questionar-se a autonomia da Crimeia, que é errado. E mesmo ali alguma autodeterminação no Donbass, que também é errado, já lá não há ucranianos. Isto é como aos colonatos também na Cisjordânia. Se eles são todos judeus, se fores lá fazer agora um inquérito aos colonatos, vocês querem ser de Israel ou da Cisjordânia? Nós queremos ser de Israel, eles são todos judeus, é claro, vão dizer que sim. Claro. É brincar com coisas sérias. Portanto, e Zelensky, e para terminar, temos que seguir em frente, mas disse isto, estou pronto para reconstruir ligação com o Sr. Trump. O incidente no Salão Oval, da qual ele foi o alvo, não trouxe nada de positivo, porém, volta sempre a dizer aquilo que é o importante. A Ucrânia merece ser tratada de forma igual e não está a ser. Voltamos ao campo de batalha, porque a Ucrânia continua a surpreender no Donbass e a reconquistar posições. De resto, já vimos aqui neste jornal à hora de almoço que no terreno os confrontos continuam. O que é que tens a dizer-nos sobre isso? Eu deixei para agora, propositadamente, esta questão. Depois de tanto frenesim, no Donbass, quando digo Donbass, é a região de Donetsk. Donbass é uma região que tem duas regiões, Lugansk
onde a Ucrânia não consegue e pouco lá fazer, também é uma região que não tem muito interesse estratégico, porque onde estão as terras raras, o carvão, em Lugansk também, mas é sobretudo em Donetsk. E nós já fomos aqui falando, aqui estamos a ver. O Daesh, pronto, aqui é o mapa, é para explicar que Toretsk, Pokrovsk e Kurakov parecem 3 palavrões, mas são 3 nomes de cidades estratégicas, nesta região, estratégicas de defesa. E o que é que aconteceu? Em Toretsk, que já tinha caído totalmente para os russos, os ucranianos já voltaram a entrar na cidade. Cidade, leia-se, ruínas. Está tudo destruído, não há lá ninguém. Os ucranianos regressaram à cidade de Toretsk. Mais ainda, Kotline. Kotline é uma aldeia, vila, aqui estamos a ver. Kotline fica a 12 km sudoeste de Pokrovsk. Pokrovsk é o grande objetivo dos russos. É a maior cidade, também muitas minas, é a maior, tinha mais de 60 mil habitantes, e os ucranianos transformaram naquilo numa barreira, querem eles que seja uma barreira intransponível, numa fortaleza, Pokrovsk. E Kotline, isto tem um interesse porquê? Fica 12 km a sudoeste, mas passa uma via de abastecimento. Portanto, em termos de comunicação e de logística, é muito importante, por 2 razões. Kotline, primeiro, faz ligação a sul, e essa Kotline já tinha caído para os russos. Mais acima fica Pokrovsk. Pokrovsk só subsiste porque o Ocidente continua a ter uma via de abastecimento. Portanto, continua a chegar alimentação, continua a chegar armas, continua a chegar militares a Pokrovsk. E os russos, quando tomaram conta desta Kotline, o grande objetivo era então chegar à outra via, ou seja, circundar e ir pelas costas de Pokrovsk e transformar aquilo numa ilha, e era o fim dos ucranianos lá. Portanto, esta Kotline, o que é que aconteceu? Nos últimos horas, nos últimos poucos dias, os russos foram corridos de Kotline. Isto é fantástico em termos operacionais para os ucranianos, claro, que conseguiram não só recuperar terreno, mas recuperar um local muito estratégico, porque é das rotas de abastecimento dos ucranianos. Portanto, e agora eu estou a dar esta informação, é muito importante para o moral ucraniano, é importante para a mensagem posterior a dizer: nós que continuamos, nós resistimos, sozinhos e até avançamos. A Rússia está com problemas. Surge Sr. Trump nesta altura, uma vez mais, a destabilizar tudo. Agora imagina que, é difícil imaginar isto, e desculpa o que eu vou dizer, colocar-nos no lugar dos militares que lá estão a combater. Eles têm acesso a estas informações. Eles estão a dar o peito às balas e a morrer pela liberdade. E estão a ouvir e a saber que o aliado norte-americano dizer que não lhes vai dar mais armas. Isto desmoraliza a pensar, então, mas... os militares que estão na frente e nas trincheiras não sabem tudo. Aliás, até sabem muito pouco. Só recebem ordens e vão combater. Se sabem que vai acabar, que há congelamento de armas, eles vão se questionar. Então, mas eu vou estar aqui a combater porquê? E até quando? Vou ficar sem armas, vou morrer. O Sr. Trump aparece nas alturas mais importantes para o Sr. Putin. O Sr. Putin, ao contrário daquilo que estávamos a ver em Kursk, os ucranianos não estão lá desde 6 de agosto. Nós já vamos em março. Os ucranianos estão dentro do território russo desde 6 de agosto. 12 mil norte-coreanos, agora mais 3 mil norte-coreanos, mais 50 mil russos que lá estão. E os ucranianos continuam em Kursk. Tivesse a Ucrânia aliados decentes, e estávamos aqui a falar de coisas tão diferentes. Estamos a falar de justiça. Porque a Ucrânia não quer territórios da Federação Russa. A Ucrânia quer os seus territórios. Tenho só um vídeo para acabar, sim, para uma curiosidade. às histórias. Sim, porque fico sem tempo. Estão todos à espera das histórias. Mas esta é uma história. Vejam aqui, eu vou explicar com atenção. Acabaram granadas aos ucranianos. Isto é lá perto de Kotline. Sabes o que é que eles levam ali nas mãos? O que são aquelas caixas? Colmeias cheias de abelhas. E o que é que eles vão fazer? Atirar ali para a zona onde estão os russos escondidos nos túneis, numas trincheiras. Portanto, isto em tempos de guerra... bastante portanto, ficaram sem granadas, arranjaram uma forma de bombardear ou de correr com os russos, dos enxotar dos túneis.
Portanto, o que eles levam são colmeias. Há muita criatividade e imaginação. E, de facto, em tempo de guerra não se limpam as espingardas. E as colmeias também servem para... Comecei aqui com as histórias. Vamos então, mais histórias. Os últimos 3 minutos para falar de histórias. 3 minutos não vai ser fácil. Vamos... Mas vais conseguir. Segundo para estes dois senhores, na sua mansão Mar-a-Lago, Sr. Trump, Sr. Musk. É só, vejam na indumentária destes senhores, aqui numa cerimónia de luxo. Aqui estão eles, mais uma vez, muito bem vestidos. Pronto, é só para demonstrar as falácias, o cinismo desta gente que quis enxovalhar um homem pequeno em estatura, mas que lhes dá a lição de moral a estes para os próximos séculos. É só para mostrar as diferenças. Isto foi depois da discussão. Foram-se pavonear estes dois seres, que eu considero... Aqui vai o Sr. Musk, que é a indumentária que tem. Vamos para o seguinte, vamos para o Sr. J.D. Vance. Isto foi tudo depois da famosa reunião no Salão Oval. Aqui o Sr. J.D. Vance, depois daquela discussão, pegou na sua família, levou uma comitiva enorme de seguranças, porque esta gente parece que tem receio de andar sozinha nas ruas. Devem de ver alguma coisa a alguém. Eles foram para um resort de luxo em Vermont, em Westfield. Só que à sua espera estavam centenas de pessoas que lhe chamaram, no mínimo, o mais simpático foi putinista para cima. Portanto, e basicamente disseram, vai fazer ski para a Sibéria, aqui não é o teu lugar, nós não te queremos cá, aqui não tens amigos. Basicamente, estas é as partes simpáticas que estava escrito nos cartazes. Gostei depois, quando foi fazer ski, passou, e depois são estes senhores a dizer o que é que... Aqui, quando ele está a fazer ski, não há voz, mas percebe-se, a dizer: GD, tu és uma marionete de Putin, disse-lhe assim na cara. Portanto, a população norte-americana, mesmo a republicana, não concorda, obviamente, com o hastear da bandeira Federação de Rússia no Pentágono e no Salão Oval e todo lado. Portanto, isto foi o que aconteceu. Vamos aos Oscars. Sabemos a 97ª edição. Temos a atriz do Kill Bill, Daryl Hannah, que mal chegou, vou ser rápido. Ela, o que aqui disse foi: Slava Ucrânia. Ela foi chamada a palco para apresentar o prémio de melhor edição. E a primeira coisa que ela disse foi: viva a Ucrânia. E tenho dito. Tenho o seguinte, isto ainda é nos Oscars, o seguinte, que venceu o Oscar de melhor argumento adaptado no filme Conclave. Peter Strogam é o vídeo seguinte. Ele levou, tinha na lapela, aqui está ele, e ele perguntou-lhe: o que é que você traz aqui? Eu trago a bandeira da liberdade, a bandeira da Ucrânia. Portanto, pronto. Os Oscars continuam a ser um lugar com espaço para a política. Continua a haver uma mensagem política associada a este evento cultural. Ainda bem que sim. O outro vídeo ainda nos Oscars. A Nora, como sabemos, que ganhou os Oscars, 5 Oscars, os principais. Só que o melhor ator secundário, e podemos passar ao vídeo seguinte, porque eu estou sem tempo, Yura Borisov ganhou o Oscar de melhor ator secundário. É o segundo que vai aparecer, o sem cabelo. Ele já apareceu para imensos filmes, um deles é o AK-47, mas os filmes... Ele é russo. Eu acho que tem que me tirar, é o que está ali, agora apareceu ali a espreitar, é este. Este é Yura Borisov. Mas ele é pró-Putin, participa em filmes de propaganda pró-russo. Isto aqui eu considero uma vergonha. Eu só tinha mesmo para acabar uns segundos, era o Carnaval de Torres Vedras que chegou à Ucrânia. É só uns segundos, passem só a imagem, é o último. Porque isto passou na Ucrânia. É só passar, não tem nada a dizer, é só ver a imagem. Porque esta imagem do Carnaval de Torres Vedras, que é o melhor carnaval do país, peço desculpa aos demais, mas isto estava a passar nos canais Telegram ucranianos, está ali o senhor Zelensky a fazer as suas necessidades no senhor Putin. Irineu, obrigada pela tua análise neste jornal à hora de almoço. Até amanhã. Obrigado.